Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Juliano Taliato quem fala para mais um bate-papo no nosso canal. Um bate-papo trazendo aqui mais uma super convidada, mais uma pessoa que vai, além de falar sobre ela, também agregar muito sobre a profissão dela e vai agregar muito no nosso canal em conhecimento, em experiência. E eu fiquei muito feliz de poder estar fazendo esse bate-papo com a Gisele. Ela vai se apresentar. Agradecer ao Virgílio Neto, ele que me passou o contato dela. E desde que eu conversei com ela, já tem mais ou menos uns 2 meses, a primeira vez que a gente trocou ideia, mas ela está muito atarefada. Ela é super solista, muito educada, respondi explicando tudo. Foi muito bacana. E eu quero te agradecer. Bom dia, Gisele, nesse dia frio aqui, né? E aqui também em São Paulo. Talvez quando o pessoal for ver esse bate-papo vai ter um calor danado, mas hoje está frio. Gisele, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado aqui ser entrevistada no canal Juliano Taliati. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do que e como você trabalha. Vamos lá. Bom dia, meu querido. Bom dia aos seus seguidores também, a todos que irão dedicar um tempinho para nos assistir, né? Aqui tá frio, gente. Hoje em São Paulo tá no máximo 9 graus. Então, para a gente que já está acostumado com um pouquinho de um tempo mais friozinho, mesmo assim tá bastante frio por aqui. Mas que bom, Juliano, que deu tudo certo do nosso encontro, né? Mesmo tendo marcado para um pouquinho mais para frente. Eu me chamo Gisele. Eu sou psicóloga do esporte já desde 2009, mais ou menos, então já tenho um tempinho aí de formação específica, né, da minha especialização, mas desde então, desde a minha formação em psicologia, eu dedico todas as minhas atuações, o meu trabalho na psicologia mesmo, focado em atletas de alto rendimento. Então, durante esse meu percurso, pensando na área profissional, eu atuo, né, com atletas que praticam algumas modalidades, não só nos atendimentos clínicos, mas hoje eu trabalho no futebol, né, trabalho no Palmeiras desde essa época, desde 2009 para cá, então já tem um tempão, graças a Deus, e há 8 anos desse tempo eu trabalho no futebol, né, então trabalho com as categorias de base, e eventualmente, quando surge algumas necessidades importantes, eu acabo trabalhando e atendendo os atletas do adulto, né? E principalmente os meninos que estão ali naquela transição. E trabalhei bastante tempo com rugby também. Eu sei que você tem uma super afinidade com essa modalidade. Eu tive a honra, né, de trabalhar com eles entre 2010 até ali as Olimpíadas 2016, um pouquinho antes. Eu me desliguei da seleção de rugby. Então, profissionalmente, são as modalidades que eu tenho mais conhecimento, né? E algumas outras que vêm mais pela clínica. Trabalhei também no futsal, no meu começo de trabalho no Palmeiras, e logo depois, 3 anos depois, eu migrei para o futebol e estou até então. Bom, fiz o meu mestrado, né, em educação física, mas dentro da linha de pesquisa da psicologia do esporte, estudei os aspectos relacionados ao estado de flow, e agora estou indo para o meu desafio, né, indo para a reta final, que é o meu doutorado em avaliação psicológica, e estou aí numa expectativa de finalizar a construção de uma escala, que vai ser uma escala bastante focada em investigar aspectos que impactam diretamente no rendimento de atletas em formação, então aspectos psicossociais mesmo, né? Então a relação dele com a família, a relação dele com o treinador, o quanto ele entende do que o treinador fala, quanto ele se adapta logo que ele chega na instituição, o quanto ele se adapta ao cardápio que a instituição oferece, cardápio alimentar, aos treinos, enfim, né? A ideia é a gente entender
um pouquinho mais dessa chegada dele no clube e como é que o clube também pode favorecer positivamente para esse processo de adaptação. Então, acho que esse é o meu caminho, assim, minha trajetória, né, profissional e acadêmica. Também dou aula em universidade, sou professora da Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, enfim, acabo trabalhando bastante com essas demandas que vão surgindo aí profissionalmente. Então, muito obrigada, me senti assim, muito querida por você. O Virgílio, né, é um grande amigo para mim, é um querido também, parceirão de trabalho, de vida mesmo, e quando ele me falou de você, eu falei, mas é lógico, eu só preciso agora organizar as nossas agendas para a gente conseguir marcar o nosso encontro. E deu certo, tá vendo? Pelo menos deu certo. Sim, o importante é que dê certo. A gente não adianta nós Exato. pressa e queremos atropelar as coisas. Não adianta. Lá atrás, quando a gente manteve o primeiro contato, você estava ainda continua bastante atarefada, evidente que sim, mas ali naquele momento era impossível. Então é melhor que nós façamos agora e façamos bem feito do que se nós tivéssemos feito lá e de uma forma corrida e um pouco mais atropelada, né? Então é melhor que seja assim. E assim, são dois esportes, assim, para falar a verdade, eu sou muito fominha esportivamente falando, igual pessoal aqui em Juiz de Fora, né? Para quem não sabe, eu sou de Juiz de Fora, também está uma temperatura baixa. Então, assim, deve estar em torno de agora uns 12 graus. Eu saí mais cedo, hoje eu até saí um pouco mais tarde, fui jogar um pouco de basquete numa praça que tem aqui para fazer atividade física e tudo. Aí, na hora que eu falei com ela que eu já tinha feito, ela falou assim, nossa, já? Ela ficou surpresa com isso. E, assim, é bom. Então, Gisele, eu gosto de muitos esportes, basquete, mas eu tenho muita afinidade, sim, com rugby. E, apesar de nunca ter jogado e de conhecer ali... Falei um dia que eu fiz um bate-papo com o Antônio Martoni, com certeza você conhece também. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Adoro o Martoni. Adoro. E também, né? E assim, falei com ele que eu aprendi rugby vendo ele ali na ESPN. E desde então eu coloquei também nas minhas aulas de educação física e futebol. Futebol é o esporte que começou lá a paixão enquanto criança ali. Então, são esportes que eu gosto muito, mas eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou bem fominha, assim. Tá vendo? Tem uma bicicleta aqui, eu gosto de jogar tênis, Linda. eu faço natação, eu tento jogar... Tento. A gente vai se divertindo e praticando. Isso é muito legal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando quando você soube que você ia ser psicóloga, e por que a psicologia? E emendando, por que a psicologia do esporte? Onde o esporte encaixou nessa relação? Porque, por exemplo, antes aqui você estava batendo um papo antes da gente gravar com a minha enteada, com a Ana. E ela falando de psicologia e tudo, por exemplo, eu não, pode ser que aconteça, mas eu não vejo ela trabalhando na área de esportes. Pode ser que aconteça. Você, como é que isso surgiu para você? Olha, é muito engraçado porque eu sou um pouco inversa a você. Você ama praticar os esportes e eu amo assistir esportes. Olha, muito diferente. Muito diferente. Eu também amo assistir e estudar os esportes. Você não está vendo aqui, mas só de livros de esportes eu devo ter uns 400. De psicologia, nossa, eu tenho vários. A área de psicologia me chama muita atenção. E assim, eu tive um excelente professor de psicologia da faculdade aqui na UFJF, em Juiz de Fora, a psicologia do esporte. Talvez até você conheça ele, que é o Renato Miranda. Sim, sim, conheço. Não, na verdade, assim, o Renato, ele participou de algumas construções de escala, se eu não me engano, e eu já vi alguns artigos dele, né? Mas eu não o conheço pessoalmente, mas assim, para nossa área, eu já vi alguns estudos que ele desenvolveu, sim, daí. Daí tem vários, tem o Varley, tem o Franco, tem a Alessandra, que trabalha com árbitro, a Michele, que trabalhava no Atlético, nossa, tem a Camila, que trabalha no Cruzeiro, então, assim, a Dani trabalha no Olímpico, outra Michele que trabalha no Minas Tênis. Então, assim, vocês estão recheados de bons profissionais aí ao redor de vocês, né, na cidade de vocês. E de fato, eu acho, assim, particularmente, que esporte é um cenário de trabalho maravilhoso, tanto para a prática, para quem, de fato,
pratica o esporte, escolhe modalidades como prática ou de alto rendimento, ou por uma questão específica de reabilitação, ou por uma questão específica de qualidade de vida, que me parece que é muito a sua opção, assim, de diversificar para optar por uma qualidade de vida, né? E para mim, desde pequena, eu sempre amei assistir esportes, sempre amei, assim, na minha casa até hoje, todos os canais são, ou eles estão em jornal normal, ou eles estão em esportes, né? E eu gosto de ouvir, gosto de ver, gosto de observar os detalhes, mas muito desde pequena eu sempre acompanhei, e acompanhava bastante o futebol. E aí, o que me chamava atenção, quando você me perguntou, mas quando é que você acha que você queria trabalhar com esporte? Naquela época, ainda criança, adolescente, me chamava muita atenção as entrevistas que os atletas davam pós-jogo. E os jornalistas em cima fazendo perguntas que, ao meu ver, eram muito invasivas, né? Então, você jogou muito ruim, você errou aquele gol, você fez tal coisa errado. E eu ficava horrorizada com as perguntas e ficava com muita dó. Sempre ficava assim, compadecida, sabe? Nossa, coitado, caramba, perguntar isso depois de perder esse jogo que era importante. Então, eu sempre tive um pouco dessa preocupação com o estado emocional. Mas nunca soube disso, nunca associei que isso era uma preocupação com os cuidados emocionais, né? Bom, resumo da história, passou um tempo, eu fazia parte de um projeto social e a gente tinha encontros de grupos de adolescentes e quem mediava era um psicólogo. E ele trazia temas específicos para a gente tratar na adolescência e tratar também como começo de vida profissional. Eu era jovem aprendiz, então as questões eram bastante específicas ali de comportamento, de autocuidado, de respeito e compromisso no trabalho, enfim. E ali eu entendi que, na verdade, eu passava pela minha cabeça até então que eu tinha que ir para a educação física, porque eu sabia o cenário que eu queria trabalhar, que era o esporte. Tá. Mas eu não sabia o que era, eu só achava, olha, Juliane, que engraçado, né? Naquela época, eu achava que eu ia ficar na porta, assim, da arquibancada, gritando, né? Vamos lá, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu achava que eu ia ficar dando palavras de apoio, né? E aí, na época, conforme eu comecei a entender que, na verdade, o meu papel era muito mais o de acolher e não cuidar do corpo, eu entendi que eu não queria ir para a educação física e eu gostaria de ir para a psicologia. Mas eu não sabia que existia a psicologia do esporte, assim, nem passava pela minha cabeça e eu ainda tinha uma fantasia que eu iria construir essa profissão, assim, não sabia que existia, a gente não tinha fácil acesso à internet, não era uma coisa que você acessava todo dia, você podia entrar, procurar, pesquisar, não tinha informações disponíveis, então eu optei por ir para psicologia. Me formei, no quarto ano, teve uma semana da psicologia na universidade, que inclusive eu dou aula hoje, e lá, na semana da psicologia, uma das convidadas tinha sido uma ex-aluna, que é a Anaí Couto, psicóloga de São Paulo, há muitos e muitos anos, e ela foi compartilhar as experiências dela. Ela e a Suzy Fleury, que são grandes amigas minhas, assim, são umas queridas por mim, e aí quando elas começaram a falar o que elas faziam, com quem elas trabalhavam, como que era a atuação delas, na hora caiu a ficha para mim, assim, duas coisas. Uma que eu fiquei triste de falar assim, nossa, mas não vai ser eu não vou ser a primeira a fazer isso. Olha como a gente é inocente, né? Assim, muito inocente. Genuína na época, né? Eu achava que era eu que tinha tido essa ideia, assim, e depois eu fiquei extremamente feliz no final da apresentação, eu respirei fundo e pensei assim, caramba, o caminho, ele já começou a ser aberto há muitos anos, né? Então, vai ser muito mais fácil. As pessoas já sabem que existe essa possibilidade de atuação. Então, eu não vou precisar explicar para alguém o que eu quero fazer, isso já está escrito em algum lugar. Então, aí eu comecei a partir dali para frente, que eu soube que existia a psicologia do esporte,
pronto, assim, ó, foi um fechamento de chave de ouro para mim, e eu comecei a debruçar sobre leituras, procurar livros, já que não tinha tanto acesso à internet naquela época, e comecei a buscar uma série de coisas. Fiz o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, peguei um teste de estresse, né, e avaliei 3 grupos de esporte, de atletas de futebol naquela época. Foram 3 clubes assim que me deram a oportunidade de fazer a pesquisa. Eu apliquei, comparei os grupos numa fase final de competição, e ali eu falei assim, é isso daqui que eu quero. Quero trabalhar de uniforme, não quero trabalhar de roupas formais, sabe? Era tudo que eu queria mesmo, né? Era o público que eu queria, eram as demandas que eu queria conhecer, e para mim, desde então, assim, tem sido um propósito de vida, e eu me sinto extremamente feliz de poder estar fazendo. Eu acho que eu sou uma poucas privilegiadas de conseguir fazer o que eu sempre almejei, mesmo na infância, sem saber muito o que era, e ter conseguido entrar para a área e ter oportunidade de trabalhar em instituições tão boas assim, sabe? Poxa, eu sabia que essa minha pergunta ia ser uma pergunta legal, mas isso ainda é melhor do que eu tinha imaginado. Porque às vezes a pessoa não tem muito. Não é uma coisa tipo que meio que pergunte para você quando você está numa entrevista, né? Por que você resolveu ser psicólogo? Porque assim, algumas situações a gente fica imaginando, né? Aí a psicologia, quer dizer, e a psicologia do esporte, quer dizer, você relacionou uma paixão que você tinha, e aí você tinha uma imaginação em cima daquilo, e aquilo foi se aprimorando, e a partir do momento também que você descobriu que você não ia precisar desbravar nada, aí você, opa, vai ser melhor e eu vou poder juntar minha paixão, o que eu idealizei, com o que já existe, né? E isso é muito, muito bonito, é muito bacana isso. Aí, assim, você, logo de cara, a sua primeira experiência no esporte foi no Palmeiras, assim, logo de cara, uma equipe Você tão acredita? grande? Pois é. Olha, eu acho, na verdade, assim, eu acho que eu sempre fui muito iluminada, assim, eu acho que, na verdade, é lógico que é uma característica de perfil também, né? Então, eu sempre busquei conhecimento, sempre busquei me apresentar, sempre fui muito visionária, né? Então, desde pequena, que eu sempre traçava e falava assim, bom, eu vou por tal caminho, aí eu penso assim, aí essa área vai me responder melhor nisso e naquilo. Então, eu sempre fui uma criança meio adulto, sabe? De ter essa visão, de traçar estratégias. Eu brinco que quando eu era pequena eu já tinha metas bem específicas para os próximos 10 anos. Chega a ser até absurdo, né? Falar isso, mas eu sabia que tal ano eu ia começar o inglês, que depois tal ano eu ia fazer uma pós, que depois tal ano. Então, eu sempre fui muito organizada em relação à questão de expectativa de futuro. E aí, nesse processo, nesse período, eu sempre soube, né, para mim, pelo menos era uma crença muito forte, eu acho até que ela, até hoje ainda se mantém, talvez um pouquinho mais diferente, que a gente está profissionalizando um pouco mais o cenário esportivo, mas até então, eu tinha para mim que os espaços de esporte, eles não pagavam, né, então, principalmente para psicologia, que ninguém sabia muito bem o que era, né? As pessoas até hoje ainda tem um pouco de dificuldade de entender o que a gente faz, qual é a nossa prioridade de trabalho, como que a gente atua, o que a gente faz. E eu entendia que, assim, primeiro eu precisava me apropriar desses conceitos, me apropriar do papel do psicólogo, das intervenções, das estratégias, e que eu não poderia receber financeiramente se eu não tivesse esses conhecimentos para prestar como serviço para uma determinada instituição. Então, isso também, claro, me direcionou para fazer a pós-graduação, então fui fazer a pós-graduação em Psicologia do Esporte, e surgiram alguns estágios. Então, na pós, eu entrei em contato com alguns estágios, com tênis, era um projeto social, na favela do Paraisópolis, aqui em São Paulo, numa comunidade muito bem conhecida, super estruturada para o esporte, sensacional, inclusive lá também tem uma parte para o rugby, se eu não me engano, enfim. E aí eu comecei a entrar em contato com alguns esportes. Então teve 2 momentos. Um deles foi uma divulgação que tinha na época na Associação Brasileira de Rugby
pedindo para que a gente oferecesse, quem desejaria ajudar, pudesse entrar em contato, enfim, e prestar serviços, né, que pudesse ajudar a seleção de rugby evoluir. E nós fizemos isso, né? Eu e uma parceira, ela que viu na internet essa divulgação, falou para mim, a gente estava fazendo a pós, terminando a pós, já tinha terminado, eu acho, e ela falou assim, olha que legal, será que a gente não pode ir até lá oferecer um projeto? E nós fomos, e quem nos recebeu? Martoni. Ele é incrível, assim, né? Super acolhedor também. Ó, Uma honra mesmo, assim, um cara maravilhoso. E aí, à medida que a gente foi conversando, né, com ele também, eles se disponibilizaram, falou, nossa, era tudo que a gente queria, a gente está precisando disso, tal, e nós fomos para lá, e naquela época a gente já fez combinados em relação à questão de valores, né, então ali já começou um contrato, eram valores menores, enfim, mas a gente fez combinados e começamos a trabalhar ali com a seleção, que ainda não era tão profissional, no sentido de ter a estrutura que tem hoje, os profissionais em grande quantidade de cada área, fisioterapeuta, médico, enfim, né, todo o aparato da estrutura que hoje tem, naquela época não existia, e nós também iniciamos ali. Um pouco antes, alguns meses antes, talvez um ano antes, mais ou menos, surgiu uma oportunidade no Palmeiras, no futsal, no futebol de salão noturno. E eu trabalhava no escritório, né? Eu não podia, né, não tinha como me manter na área da psicologia do esporte, muito por essa crença de que o clube não paga, de que o clube não dispõe verba, né? E para determinadas áreas, e a psicologia, infelizmente, ainda é uma delas que a gente tem bastante dificuldades nesse sentido. E aí eu comecei a trabalhar noturno no futsal. Então, lá no futsal, eu trabalhei por 3 anos, então saía do escritório, engatei o estágio no futsal, e lá eu fiquei 3 anos. Então, em 2012, o Palmeiras, no futebol, estava se estruturando para o certificado de clube formador, e precisava ter um profissional psicólogo, e os diretores conversaram entre si, enfim, e acabaram pedindo para eu montar um projeto para o futebol. E eu também apresentei, tinha ido lá conhecer como que era o trabalho e tudo, dos assistentes sociais, das outras áreas, na verdade, e lá acabei conversando com um dos diretores, que me relatou problemas com atletas que estavam em processo de cirurgia, e eles estavam super desestruturados psicologicamente, chateado, mal, querendo desistir da prática esportiva, e ele falou, você não conseguiria montar um projeto para esse público, só para esse público? Aí eu falei, claro, claro. Então, o que eu percebo, Juliano, quando eu olho um pouquinho para minha trajetória, assim, é que essa minha capacidade, essa minha facilidade de programar os próximos passos da profissão, da vida pessoal, etc., né? Tem essa necessidade de fazer esse planejamento para alguns pontos, me facilitaram nisso, porque eu conseguia observar onde é que estava as necessidades, assim, sempre pensava muito assim, o que será que é o mais importante para o futebol? Será que eu preciso ir e apresentar um catálogo de possibilidades? A probabilidade é que ninguém me abra a porta se eu apresentar um catálogo de 50 possibilidades de intervenção. Porque como as pessoas não sabem o que a gente faz, eles ficam com medo, né? E o psicólogo é um profissional que acessa informações sigilosas, né? A gente acaba tendo acesso pelos atletas, pela comissão técnica, a gente circula ali diante de algumas informações muito cuidadosas que estão associadas à vida dessas pessoas. E as pessoas ficam com medo, às vezes, não sabem muito bem quem é que vai estar à frente dessas informações. E então é uma área muito delicada, que eu acho que a gente tem que ter uma inteligência de saber se aquela instituição já teve um papel de um psicólogo do esporte, se ele já teve, qual foi a percepção que as pessoas tiveram desse trabalho? Foi positivo? O profissional anterior exerceu uma boa função? Ele contribuiu para o crescimento, né? Ele fez sentido para a instituição? Porque aí o caminho para quem chega depois fica muito mais estruturado. Quando não existe, a gente tem que começar do zero, e aí você tem que ir fazendo, eu brinco, que é uma psicoeducação das pessoas em relação
a nossa função. Então, olha, eu sou psicóloga, eu vou acolher as pessoas, né? Estou preocupada com a pessoa, não com o personagem. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo para os atletas quando eu vou atender, independente da área, de quem ele é para a instituição, se ele ainda está começando ou se ele é um dos ícones da instituição. Eu estou atendendo a pessoa, eu não estou atendendo o personagem, né? Para ele também se sentir à vontade, porque é complicado, né? Quando a gente vai e aí você fica cheia de dedos. Então, se eu pensar na minha cabeça que eu estou atendendo um atleta que é extremamente importante para o clube, para a mídia, de forma geral, e eu ficar na cabeça a imagem desse profissional, a gente não é espontâneo, a gente não se sente à vontade para falar e pontuar coisas que a gente está percebendo que está sendo, que está trazendo um prejuízo para a carreira e para a trajetória dele. Então, eu sempre tiro da minha frente quem é o personagem. Eu falo sempre que eu estou falando para a pessoa. Então, isso também eu acho que é amadurecimento, um cuidado muito importante da nossa área, né? Eu acho isso incrível, e corretíssimo, até porque muitas vezes a própria pessoa, ela mistura a persona com o personagem. Porque Exato. às vezes um personagem é criado e às vezes não. O personagem é construído meio que até sem querer pela própria pessoa. Me corrija se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. E assim, atleta, dependendo da modalidade, da importância que ele tiver, eu vejo e sempre assim oriento bastante os pais, os treinadores eu acho que lidam melhores com isso, né? A instituição, dependendo da instituição, se ela tiver um olhar bastante comercial, um olhar empresarial, etc., ela não mistura tanto, mas porque ela posiciona, pune o atleta se ele fizer alguma coisa inadequada, que trouxe um prejuízo para a imagem da instituição. Então, quanto mais olhar e atitudes profissionais, mais ela vai colocar o atleta no lugar dela, no lugar dele, né? Então, ela não vai facilitar erros, né? Assim, deixar ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, tal. A grande questão é que para algumas modalidades, por exemplo, eu percebo que as pessoas, elas trabalham para aquele atleta. Então, desde pequenininho, quando ele se destaca, né, e aí ele é o camisa 10, e aí ele começa a fazer uma série de gols, né, vou falar mais do futebol, pensando um pouco nesse cenário, né, então as pessoas começam a baixar a cabeça para ele. Então, todo mundo trabalha para ele, né? Então, assim, fulano faz não sei o quê, aí não sei quem faz o prato de comida, aí o empresário resolve um monte de problemas que não deveria resolver. Não pra ele, né? Ninguém fala não. A família, principalmente. A gente tem, assim, quando a gente tem uma soma de famílias que, né, às vezes a gente tem famílias que são extremamente estruturadas e ela não precisa do custo o retorno financeiro do futebol, e aí você percebe que a postura familiar é muito diferente, ela coloca o filho no lugar de filho, né? Agora, quando é uma família que aquele menino é a luz da vida da família, ele realmente pode mudar a história de centenas de anos daquela geração, das próximas gerações daquela família, aí ele passa a ser o rei, né, daquele cenário familiar, daquela dinâmica familiar, ele muda o papel dele, então ele sai de um papel de filho para um papel de provedor. De provedor, com 12 anos, com 11 anos, com 15 anos, né? E aí ninguém põe mais limites, porque como é que eu vou falar para aquele cara que está pagando todas as contas que ele não vai fazer isso, que ele não vai sair nesse horário, que ele vai ter que cumprir tal coisa, que ele tem determinadas tarefas de casa. As pessoas deixam de impor limites, a família, os empresários e por aí vai, e a gente vai criando uma bola de neve, porque ele não aprende que ele tem que ter autonomia, que ele tem responsabilidades, né? Tem atletas que têm essa personalidade mais acentuada, no sentido de entender que no clube ele exerce um papel, em casa ele exerce outro, e na condição de família ele é filho. Tem outros que não tem essas referências, e aí a gente se mistura bastante, e quando a gente vê essa transformação para a vida adulta, a gente tem que lidar muito com isso, né?
orientar as pessoas que estão em volta que esse comportamento sem limites, esse comportamento facilitador, eu facilito a vida dele o tempo todo, né? Eu que resolvo a questão do documento, eu que resolvo a questão do colégio, eu que resolvo a questão de comprar roupa, eu dou um carro, eu dou um iPad, eu dou um iPhone, e ele não sabe nem o que está por trás de todo esse processo, quanto custou todo esse processo, né? Ele não participa dessas discussões, e aí ele acha que todo mundo trabalha para ele, né? Então eu vejo que assim, para alguns atletas que têm uma importância, uma personalidade bastante reconhecida, né? Quando a gente tem a soma de outros fatores, uma família que coloca ele como provedor e deixa de assumir o papel enquanto família, um empresário que assume determinadas questões de solução de problemas sem deixar ele resolver, sem preparar ele para a solução, a gente vai virando uma confusão, uma bagunça, né? Que ele se confunde no meio disso tudo e ele não faz porque ninguém ensinou, ninguém deixou ele fazer, ninguém colocou ele nesse papel, né? Então isso a gente vê bastante, bastante, bastante. Sim, eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo excelente de uma relação de uma família, porque assim, eu sou de Juiz de Fora e trabalho em Bicas. Trabalho lá em 2 escolas. Eu trabalho no Coronel Souza, tem uma escolinha de futsal que eu trabalho também, que é minha, e trabalho também no Colégio Futuro com a escola particular do município. Bicas saiu o Danilo, que agora está na Juventus, que jogou no América, no Santos, seleção brasileira, campeão do mundo, Real Madrid, Manchester City, quer dizer, grandes equipes. E eu dei aula, não dei aula para o Danilo, mas eu dei aula para ele tem mais 3 irmãos, eu dei aula para os 3 irmãos. E tem um relacionamento ótimo com os pais dele. E, assim, ele, desde cedo, a mãe e o pai, a educação sensacional, a forma como eles sempre lidaram com ele e a forma como ele também encarou a relação de se esforçar ao máximo, superar as dificuldades e atingiu o mais alto nível, porque jogou uma Copa do Mundo, ele estava nessa Copa do Mundo. Mas isso só foi possível pela educação incrível e sensacional em relação dos pais com ele. Porque, assim, os outros 3 eu dei aula, então eu acompanhei mais de perto. Eu tenho certeza que com ele foi da mesma maneira, até porque, em relação ao estudo, isso também sempre foi cobrado dele, mesmo ele já sendo um jogador profissional. Então, eu acho sensacional, é bom a gente pontuar esses bons exemplos. Mas, assim, tem umas situações e a gente, pessoal, nós vamos flutuar entre um pouquinho aqui rugby, um pouquinho futebol. Eu achei legal dar esse exemplo do Danilo. Tem muita gente que é meu seguidor, é do município de Bicas, que é uma cidade muito legal. Quem não conhece vai conhecer, que é uma cidade próxima, pequena, aqui, Juiz de Fora, assim, uma cidade já maior, com aproximadamente 500, 600 mil habitantes. Bicas tem em torno de 15 mil, uma cidade pequena, mas uma cidade incrível, super legal. E de lá saiu um jogador que chegou à Copa do Mundo, e isso foi bacana, e muito por conta da solidez familiar. Isso. A gente vai flutuar um pouco o rugby e aqui no futebol, ela entrou mais no futebol, então a gente pode também tentar manter. Eu ia te falar isso. Eu ia tocar nisso, tá até aqui. A relação com os pais, o trabalho que você faz lá nas categorias de base do Palmeiras, é um trabalho que você relaciona muito os pais também, porque, assim, aí tem o dropout, tem o burnout, né? Que isso acontece muito lá, porque um dos erros do pessoal aqui do futebol, no qual eu acabo, né, a gente estuda, entende, eles veem uma criança lá com 10, 11, 12 anos, com uma tremenda capacidade técnica e o diferencial entre os outros, eles já batem o martelo e falam, esse vai ser profissional, esse vai se jogar na seleção brasileira, e isso é impossível de ser feito, você não sabe, ele está em construção ainda. Sim. Como é esse trabalho que você faz lá? Você trabalha ali com os meninos e os pais deles também, e como é que é essa dificuldade? Os pais também participam da conversa ou não?
Uhum. Olha, a gente sempre tem que pensar assim nos valores da instituição, nos valores que direcionam a instituição de forma geral, né? Terão instituições que elas acolhem essa família e faz com que a família participe do processo de formação, porque ela dá voz para a família, ela quer ouvir essa família, ela quer formar essa família junto, orientar. Então, e outras que já não optam por esse caminho e, de alguma forma, trabalha só o atleta e considera um pouco menos a família nesse processo de formação. Quando o Palmeiras, ele é um clube muito familiar, né? Então tem essa cultura italiana de querer o tempo todo mundo junto. E então eu percebo que os valores da instituição facilita a nossa intervenção nesse sentido, mesmo sendo uma modalidade de altíssimo rendimento e que o compromisso do clube, de forma geral, com o esporte seria ali com os atores principais, que são os atletas, né? Com Só que com propriamente dito. resultado. E quando a gente percebe que, à medida do possível, a gente foi trabalhando aos pouquinhos, logo que eu entrei, essa inclusão da família dentro desse processo, né? Tem períodos que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais ativa. Então, ano passado, por exemplo, foi um ano que nós não conseguimos fazer de forma ativa da maneira como eu sempre fiz, que é o quê? Reuniões bimestrais com as famílias até 14 anos de idade, tá? Ah, mas por que até 14, não as idades de 15 a 20? Porque até 14, muitas vezes o atleta é de São Paulo, porque a gente não pode acolher atleta que seja de outros estados, a não ser que a família se mude para São Paulo, né? Então, só a partir de 14 ele pode alojar. Então, a grande parte dos atletas até 14 anos, de 10 a 14, moram em São Paulo, então estão sob tutelas dos seus pais, né? A partir de 14, a gente já tem uma migração, então alguns atletas já passam a ficar alojados na própria instituição, e a gente perde um pouco desse contato presencial e físico da família. Então, as intervenções são feitas numa outra instância, né? Por telefone ou visita domiciliar, dependendo dos problemas, né? Mas lá, até os 14, a gente tem um projeto de fazer reuniões ou bimestrais ou trimestrais com cada uma das idades, com cada uma das equipes. Então, assim, sub-11, sub-13, né? Sub-11 e sub-13, então, a cada 3 meses, a gente promove alguns encontros das famílias para tratar sobre temas específicos. Então, por exemplo, qual o papel da família? Porque a família tem um pouco de dúvidas. Ela não sabe muito bem se ela leva o assunto para casa, se ela cobra o resultado esse jogou mal, hein? Tipo, não falou por mal. Mas, dependendo da idade, ele não sabe muito bem também o que é jogar bem ou jogar mal, ele ainda não tem essa capacidade de discernir determinadas questões. E aí a família vem com, mesmo querendo cuidar, que é o olhar da família, eu falei isso para ele melhorar. Mas ela joga no colo dele assim, ó, você tá muito mal, e ele ainda não tem estrutura psicológica para saber o que ele vai fazer com aquilo, né? Então vai virando uma bola de neve. Então, muitas vezes, a família com a ideia de acolher, a ideia de ajudar, a ideia de favorecer que ele preste atenção em algumas coisas que está trazendo algum prejuízo na visão da família, ela começa a fazer pequenas cobranças e, dependendo da estrutura psicológica daquele nosso serzinho que está ali, que é um adolescente, é um pré-adolescente, é uma criança, é um pré-adolescente, é um adolescente, a gente não sabe muito bem como ele vai reagir. Pode ser que ele reaja muito bem, pode ser que ele se veja mais cobrado ainda, e aí começa a desencadear uma série de outros problemas que vem na sequência, né? Baixa autoconfiança, a vergonha de ter feito um jogo ruim, né? De ter trazido essa sensação para a família. Então, várias coisas vão pegando nesse sentido. Então, a nossa proposta é sempre fazer com que a família amplie o olhar dela e entenda qual o papel dela no processo de acompanhamento de um filho que pratica uma determinada modalidade esportiva, né? Ele não é um empresário,
né? Então, assim, diferenciar os papéis, né? Então, ali em casa, ele não é o empresário, né? Ele não é o preparador físico, ele não é o nutricionista, ele não é o psicólogo, né? Ele, na verdade, é o pai. E o que que o pai faz? Né? O que que o pai e a mãe fazem? Né? Acompanha no colégio, entende como foi a rotina do dia, pergunta se ele precisa de alguma ajuda, ajuda ele a fazer as lições de casa, acompanha ele nos jogos, mas muito mais como uma forma de participar, de apoiar, de acolher, né? Durante essa prática dele na modalidade. Então, a nossa ideia é sempre fazer isso, fazer com que a família entenda o papel dela, né? E não Então, se confunda no meio dessa confusão toda, né? então, beleza. Não, eu sei que você vai continuar, vai falar e tudo. Eu quis pontuar agora pelo seguinte: isso deve ser muito difícil, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com as crianças de categorias menores e a gente vê jogos das crianças, a gente vê os pais extremamente alucinados na beirada do campo ou da quadra e xinga o juiz, e xinga o adversário, que às vezes é uma criança, e quer bater, e quer brigar. Eu, por exemplo, já aconteceu já vi pais serem expulsos do ginásio. Por quê? Porque ele estava proferindo palavras terríveis em jogos de crianças de 10, 9, 11 anos. E eles, se deixar, eles querem entrar, eles meio que, em muitos casos, são pessoas que querem que o filho viva a vida que ele não conseguiu viver. Isso. E aí ele transfere aquelas frustrações, aquele momento ali, de uma maneira surreal. E isso esse é como você chega até eles e você... Porque, assim, tá, você vai e faz esse trabalho do que a família tem que ser. Qual é a dificuldade que os pais trazem? Porque, assim, eles estão ali, eles vão trocar ideias com você. Ao invés deles focarem muito mais no resultado em si, ou ali na atuação do filho, que ele julgou que não foi tão boa assim, ele focar em estimular a criança a ter prazer em jogar, a estar sentindo bem, se aquilo ali está funcionando, se ele está tendo, assim, se ele está no lugar que ele está se sentindo acolhido, que aquilo está fazendo com que ele cresça. Quando a família entende isso, o seu lado fica mais facilitado, a criança desenvolve de forma absurda, muito melhor, ela vai atingir muito mais fácil dela atingir o nível que ela deveria atingir. Mas qual é a proporção disso? Como é que é a relação dos pais? Tem pai que no momento, ele te afronta, ele chega e fala, não, eu tenho que cobrar ele mesmo, porque o futebol é resultado, não sei o quê. Você trabalha em conjunto com outras pessoas, como é que é essa relação com os pais? Porque, assim, eu já tive meninos que jogavam super bem dentro de escola e, assim, eu nunca fui da ideia de que eu tenho que falar o sim para eles sempre. Eu tive um menino que era excepcional, ele fazia inúmeros gols nos jogos e tinha que ter uma autorização para a gente poder ir para outra cidade. E no dia ele era o melhor disparado e ele não levou essa autorização. Falei, você não vai. Não, mas eu tenho que ir. Não, você não vai. Se eu não trouxe autorização, cadê a sua autorização? E assim, a direção na época virou para mim e falou assim, não, deixa ele ir. Eu falei, não vai, ele não trouxe. Porque todo mundo fala, não, ele pode ser, mas ele tem que cumprir do mesmo jeito que os outros. E os demais. Isso. Aí se eu conseguir, não, tudo bem, se liberar para você ir lá pegar autorização agora e você não trouxer autorização, vai. Do contrário, você não vai. E aí ele trouxe autorização. Quer dizer, assim, muitas vezes a gente também tem que lidar desse jeito. A gente não pode deixar com que o entorno... E muitas vezes a gente é muito mal visto, por isso que eu estou te perguntando. Às vezes você quer conversar com o pai ou com a mãe, acho que dentro de um clube você tem o poder de um Palmeiras, né? A força de um Palmeiras. Então o menino, ou o pai ou a mãe, ele está ali, mesmo que ele se esforça a entender aquilo, ele quer fazer as coisas pelo clube, muito por conta também do clube. Opa, e se eu perder essa oportunidade aqui? Às vezes, numa escola, isso não acontece. Na escola não acontece, porque o pai ou a mãe, às vezes, a escola, ele vai para outra escola, ele joga ali e tal. Desculpa ter me alongado, mas eu acho não, que imagina. Como é que é essa relação e se você tem muitos embates e confrontos com os pais lá?
Tenho. Com eles e com os atletas, eu vejo que isso é muito comum, porque você está indo contra aquilo que ele está acostumado, né? Então, ninguém está acostumado, ninguém fala não para ele, muitas vezes, né? Não digo que isso represente 100%, mas 60% ali, 70%, quanto mais velho eles vão ficando, menos não eles escutam de uma forma geral, e principalmente se ele tem uma qualificação acima da média em relação às questões técnicas, né? Então, poucas pessoas se posicionam e fazem ele cumprir o que ele deve cumprir, como eu já falei em outro momento. A família, muitas vezes, ela não... para ela também é muito difícil, porque ela está entrando agora nesse cenário, ela não sabe muito bem qual é o papel dela, está perdida, e aí cada hora aparece uma coisa diferente. Imagina uma hora você ser patrocinado por uma instituição que te manda 50 camisas, não sei quanto, não sei o quê. A família vai falar não? É muito complicado também ela falar assim, eu vou desconsiderar porque eu não preciso disso, né? Ou o empresário fala, olha, deixa eu agenciar o seu filho e eu pago o seu aluguel num bairro assim assado e te dou um carro. É muito complicado a gente também, eu acho que a hora que a gente faz o movimento de se colocar no lugar da família, a gente consegue ser um pouco mais empático e perceber que se nós estivéssemos no lugar deles, a gente saberia onde o calo aperta e talvez a gente tivesse o mesmo comportamento e tomasse as mesmas decisões daquela família. Então, assim, é muito difícil e eu não estou num processo de julgar se ela fez certo, se ela fez errado. Mas eu entendo que o nosso papel, enquanto do lado de cá, é alertar essa família em relação a qual papel ela cumpre e como é que ela e o atleta podem se preparar para um futuro melhor, mais organizado, mais cuidadoso com todos os outros pontos. Porque se hoje ele está ganhando R$ 5.000 de salário, mais um carro, um iPad, um iPhone, uma casa alugada ou uma casa própria, um carro assim assado, significa que realmente ele se destaca para a idade que ele tem. Também significa que se eles fizerem isso de uma forma muito cuidadosa e se prepararem para o sucesso, né? Porque hoje é 5.000, mas amanhã é 18, depois é 25, depois é 50, depois é 1 milhão. Então, isso se eu não sei... Em poucos casos, né, Gisele? Porque não, muito poucos. Muito poucos. A maioria ganha menos de 3 salários mínimos. Muito poucos. Futebol profissional... Isso. Não, a gente tem, o nosso cálculo a cada 1.000 atletas, 3 se profissionalizam. A profissionalização, a gente está falando de um atleta que sobe para uma categoria adulta e disputa uma determinada competição. Não significa que a competição Série A, né? Você tem aí várias competições a nível adulto, então, que exige uma profissionalização. Então, assim, a gente está falando de 3 a cada 1.000 atletas que conseguem migrar e ganhar um pouco mais do que 3 salários mínimos, né? Isso 5%, se eu não me engano, é o que ganham mais do que 3, 4 salários mínimos. Então, a gente está falando de um número muito pequeno. Mas, quando isso acontece, a gente tem aí uma transformação financeira gigantesca. E a gente, sim, desde pequeno, ele começa a ser assediado. A gente, desse lado daqui, da psicologia, do serviço social e outras profissões dentro do clube, consegue observar que realmente ele é diferente, porque várias áreas se interessam por ele, né? Empresas, mídia, o próprio clube. A gente percebe que tem ali um movimento diferenciado de vários lados, né? E a preocupação é como é que a gente prepara ele e essa família para esse sucesso, né? Como que se eles não conseguirem cuidar de R$ 1.000, R$ 5.000, qual a probabilidade deles conseguirem cuidar de 10, de 20 ou de 1 milhão? Né? Então, assim, é uma preocupação. Se eles não manterem os valores da família, se eles não manterem um propósito de vida, se eles ficarem vulneráveis ao que os outros pensam, ao direcionamento de terceiros, né? E não se fecharem enquanto família e falar, olha, enquanto família, esse é o nosso propósito e os cuidados são esses. Então, como nada garante, né? Então, quando você pergunta assim para mim que eu tenho alguns embates, eu tenho, e eu falo
sempre para os pais que o dia que eles saírem com raiva de mim, dos trabalhos, né, que eles saírem muito bravos e falar, essa psicóloga, não sei o que, tal, eu vou ficar extremamente feliz. Porque eu vou saber que eu mexi com eles em alguns pontos para uma ponderação e para uma reflexão a longo prazo, né? Então, eu não tô ali para passar a mão na cabeça, eu falar, ai, pai, que filho incrível, é um personagem lindo, ele vai ter muito sucesso, porque nada garante. Então, assim, não é porque ele foi o melhor da competição quando ele tinha 11 anos que garante que ele vai ter uma trajetória de ganhar 1 milhão, 2, 10, 500 milhões. Nada garante. E às vezes eu vejo que a família ela se prende a isso, né? A família acha que o alto rendimento ele está baseado na construção de uma estratégia de uma trajetória que foi muito bem sucedida até os 11 anos. Então ele se destacou no sub-7, ele se destacou no sub-9, ele se destacou no sub-11, então a família deixa os empregos, se muda de cidade, né? Um da família vira o motorista, né? E aí todo mundo começa a girar em torno daquela criança que tem 11 anos e todo mundo abriu mão dos seus empregos. Bom, e aí a gente tem uma bola de neve formada quando esse tipo de coisa acontece, porque o pai para de ter a função de pai e vira o motorista, ele vira o cara que vai fazer 500 vitaminas para ele tomar. Ele serve, ele passa a servir, ele passa a ser alguém que presta serviço para aquele filho numa outra posição, que não a posição do educador, do pai, do cara que cobra, do cara que está junto com a formação da pessoa, né? Então, eu vejo que existe sim esse processo. Quando a gente intervém, nem sempre é bem visto, né? Eles, principalmente se a família tomou essas decisões mais drásticas de mudar de cidade, de abandonar o emprego, de sair de um emprego de concurso público, por exemplo, a gente já vivenciou isso, abrir mão, se exonerar de uma profissão pública, né? Para vir com um filho que tem 7 anos, 9 anos, 11 anos, e a gente tenta o tempo todo fazer com que a família entenda que, assim, não tem como a gente garantir. Então, será que vale a família sacrificar os seus trabalhos, a sua trajetória profissional, né, o status profissional que hoje ela alcançou depois de tantos anos de trabalho, para algo que ainda está em formação? Para algo que o atleta também pode, aos 15, entender que ele não quer mais? Sim. Porque nada garante, a gente está falando da família, mas ele pode virar e falar assim, olha, não quero, entendeu? Sim. Isso acontece muito em todos os esportes. Sim. E por uma série de questões, e pode ser até algo físico mesmo, o garoto pode sofrer uma Sim. lesão, e aí, como é que faz? Isso. Aí, você já está um bom tempo no Palmeiras, então eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu sei a resposta. Vou fazer duas, né? Primeira, o clube te dá, então, todo o respaldo para o seu trabalho. Sim. A sua... e você falou da instituição, então, como é que é a relação? Porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos está totalmente ligado à educação, ao esporte. Sim, acadêmica, escola, sim. Tudo. Até chegar no mais alto nível, atualmente na NBA. Assim, sempre foi, né? O jogador que joga ali nos colleges ou joga na universidade, eles não podem receber nada. Se eles forem pegos, eles são punidos, etc. E tal. Alguns jogadores estão. Tem até um famoso, que é o pai do Lonzo Ball, tirou um dos filhos dele, os dois foram jogar na Austrália. Por quê? Porque lá eles já podem jogar com essa idade e se profissionalizaram ao invés de pegar ali. E, assim, no Brasil não é assim. O esporte está ligado a clubes, então é de uma outra maneira. Como é que o Palmeiras lida com a educação? Como é que o Palmeiras cobra esses garotos, esses atletas de todas essas categorias de base e relaciona o Palmeiras, o clube e a educação desses meninos? Como é que é tudo? Quando você fala do respaldo, né, assim, primeiro, que nenhuma intervenção ela é feita de uma mão só. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer intervenções mais acirradas, mais direcionadas, um pouco mais agressiva, num sentido de
pai, senta aqui e a gente vai ter que conversar. Isso está trazendo um prejuízo. Tais. Quando a gente entra para esse nível de intervenção, um colegiado de pessoas participam, né? Participa o psicólogo, um assistente social, participa o coordenador, obviamente, e a gente vai validar com ele as estratégias que a gente construiu e está pensando a longo prazo. Tá? Então, é óbvio que qualquer intervenção num sentido mais acirrado, mais direcionado, ela precisa de que todas essas pessoas validem aquela proposta. Então, esse é um primeiro ponto. Eu tenho a graça de poder trabalhar com uma coordenação que tem essa visão de que a gente também, a gente pode, o João Paulo, ele me dá essa autonomia, e óbvio que eu não abuso dessa autonomia. Então, qualquer intervenção que eu veja que a gente está falando no nome da instituição, eu vou precisar de uma autorização de cima para baixo. Então, nenhuma das intervenções que eu faço que são diferentes de um protocolo acolhedor, etc., ele deixa de saber ou validar. Então, esse é um ponto. Mesma vai virar um personagem que nós estamos falando aqui. Eu sou psicólogo do Palmeiras, eu vou fazer isso. Não. Você também tem que tomar cuidado com muito isso. Cuidado com a minha imagem, muito cuidado com a fala que eu vou ter, as intervenções que eu vou propor, porque dentro de uma instituição eu respondo pela instituição, eu represento uma instituição. Então, o que a instituição pensa em relação à vida daquela criança que a gente está lidando, com aquele adolescente que pratica um esporte, né? Nós já tivemos casos de atletas que um atleta que ele participava daqueles rodeios e ele tocava eu já não sei muito bem como chama, ele tocava um determinado berrante, um instrumento, um berrante, e que aquilo levaria ele para o livro do Guinness Book em relação à idade e várias outras coisas. E ele ia jogar. Então, assim, como é que a gente faria? Então, quando a gente sentou para conversar, ele mesmo, nosso coordenador, falou assim, olha, primeiro que ele é muito novo, a gente não sabe nem se ele vai querer continuar sendo jogador. Segundo, que assim, nesse momento de vida, isso é extremamente importante para ele. Libera, vamos mandar ele para casa, deixa ele nesse rodeio. Então, assim, são ponderações que a gente tem que fazer pensando nessas possibilidades, né? Um recorte da vida dele é o alto rendimento, mas ele tem vários outros recortes e áreas da vida. Então, eu penso que esse é um ponto. Então, as decisões, elas são sempre pautadas num colegiado de pessoas que participam, contribuem para as intervenções quando a gente está falando em níveis, né, que podem representar a instituição de alguma forma. Agora, eu me perdi na segunda pergunta que você me falou. Educação. Isso. Boa, lembrei, educação. Então, assim, em relação à educação, a gente tem uma lei, uma norma, que também facilita para o clube o tipo de intervenção um pouco mais dura em relação a isso, né? Para os jogadores de futebol em São Paulo, obrigatoriamente ele tem que estar estudando até completar 18 anos de idade. Então, ele não pode participar de nenhuma competição se ele não estiver em dia com a escola, se ele não estiver matriculado, indo às aulas, etc, etc. Bom, a gente trabalha, Juliana, numa corrida contra o tempo. A gente tem uma pedagoga incrível, tem um departamento de serviço social que também dá esse suporte para a área da pedagogia, que é a Alessandra, uma psicopedagoga, e ela é pedagoga, trabalha super bem nessa questão, e ela dá esse suporte. Então, ela corre atrás das matrículas, ela averigua se os atletas estão conseguindo atender a questão de horário para chegada na escola, controla as questões de nota, vai nas reuniões, representa a família, em grande parte, principalmente dos atletas alojados. Então, esse compromisso da instituição é para todos, só que uma pedagoga oficialmente assume esse papel de família para os atletas que ficam alojados no clube, que é praticamente 50% do número de atletas que a gente tem hoje na instituição são alojados. Então, o clube precisa, de alguma forma, garantir os direitos, e um dos direitos é o direito à educação.
Então, o clube tem que se estruturar para atender e garantir esse direito do atleta, né? E a gente tem uma profissional que cuida exclusivamente disso. Agora sim, é uma luta. Não é fácil, é uma luta, porque eles não querem ir para o colégio, grande parte, e eu entendo também, eles estão cansados, treinaram o dia inteiro, jogam quarta, jogam domingo, tem uma rotina muito acirrada de compromissos, e aí a questão do colégio, alguns dão assim, olha, a gente tem que ralar para eles cumprirem as exigências, né? Então, ela cuida disso tudo, ela dá esse suporte. Quando a gente percebe, né? Vamos supor, o atleta tem 17 anos, mas ele está num processo de transição para o adulto, tá? Ele é muito bom, muito diferente, e o adulto tem interesse. Ele ainda não acabou os estudos, ele ainda tem 17 anos, ele está no segundo colegial, está no terceiro, às vezes no primeiro, se ele vier com defasagem, e a gente precisa cumprir isso, porque ele tem 17 anos e a lei diz para a gente que até os 18 ele deve estar matriculado em um colégio, cumprir ou encerrar, né? Pode ser que ele antecipe, encerre antes, então a gente já, entre aspas, cumpriu ele cumpriu o direito dele de estudar, né? Então, a gente acaba optando por mudar um pouco o processo em alguns momentos, casos muito específicos, quando isso acontece, ele tem 17 e ele está subindo para o profissional, tá? Ele já não consegue mais frequentar uma escola comum todos os dias, à noite, né? Porque à noite ele está viajando com a instituição, está indo para os jogos que são fora da cidade, ele já não consegue mais cumprir essa agenda. Aí também, por meio de uma decisão de colegiado, né? Como é que a gente vai fazer nesse caso? Então, vamos matriculá-lo numa escola que permite um trabalho personalizado, tá? Para este atleta. Então, a gente vai buscar alguma instituição que faça aulas particulares, né, dentro da agenda que o atleta dispõe. Então, ele pode ir 3 vezes na semana, né, então 3 vezes na semana ele vai um dia de manhã, vai outro dia à tarde, outro dia à noite, entendeu? E a gente cumpre essa agenda e garante o direito dele de continuar estudando. Então, funciona mais ou menos assim, tá? Nos clubes de São Paulo, isso é uma obrigatoriedade. Eu não sei como funciona nos outros estados. Sim. Tá? Bacana, legal. Então, boa, achei que ficou bem completo isso daí, essa análise. Eu vou tocar no ponto com você agora, que assim, muita gente provavelmente está acompanhando a gente até agora, vai também... Eu vou te perguntar como é que é feita essa transição, você pode até responder de forma breve, se você quiser. Como é que é feita essa transição e quando o aluno não vai ficar no Palmeiras, quando ele é dispensado, se você também, o departamento de psicologia também, tem um bate-papo tanto com ele quanto com a família. Sim, isso, olha, muito bom você ter trazido esse ponto, né? No processo de transição, a gente já começa, assim, eu gosto muito disso no Palmeiras, porque essa nova diretoria, que já está há 5 anos, mais ou menos, já inicia uma aproximação, não é uma transição, mas é uma aproximação do adulto. Então, sub-17 e sub-20 passam a treinar na Barra Funda. Então, em momentos esporádicos. Então, assim, sub-20 treinava uma vez na semana, o sub-17, às vezes, a cada 15 dias, né? Alguns atletas compõem a equipe do profissional em alguns momentos que há uma necessidade, né? Os goleiros fazem isso com mais frequência, e existe essa aproximação. Para mim, é uma sacada incrível para a parte psicológica, porque a gente já está adaptando ele àquele cenário de altíssimo nível, né? Então, não é do nada assim, olha, hoje você vai profissional e você, a partir de hoje, é atleta de lá, e joga o atleta lá dentro e assim, vamos ver como ele se adapta. Não, ele já vai se adaptando ao longo desse tempo. Então, para mim, isso é algo sensacional. A transição, ela vai acontecer durante esse processo, né? Muitas vezes, a transição começa, o atleta começa a ir, treina 2 períodos com o profissional, mas o resto da semana com o sub-20, por exemplo,
tá? E assim vai. Então, para cada atleta vai sendo desenhado um protocolo de transição. Como ele já tem a aproximação, ele já vai várias vezes no mês treinar naquele ambiente, então já não é um impacto. Ele já não fica sem saber muito bem onde que é o refeitório, com quem ele fala, quem são os profissionais, ele não fica perdido, ele já está ambientado, né? Mesmo que ele ainda não se sinta parte totalmente da equipe, ele já está super ambientado, porque isso foi sendo feito ao longo do tempo. Então, isso, para a gente, esse protocolo facilitou absurdamente a adaptação dos atletas no adulto hoje em dia. A gente foi vendo assim, nossa, melhorou 1000 vezes. Os problemas que eu tinha 5 anos atrás, eu não tenho mais hoje. Eles já têm autonomia, eles já não ficam mais com vergonha de fazer um treino, já não fica desesperada, a família já não publica na internet, meu filho foi convocado para profissional, porque já é algo que está no dia a dia, né? Ele entende que é um processo, então assim, todo mundo vai sendo treinado e preparado para esse momento. Então, isso já é ótimo, né? Agora, pensando no processo de desligamento, né? Respondendo a tua segunda pergunta. Também, há um tempo atrás, 5 anos atrás, eu tive uma conversa, assim, com o meu coordenador, muito acolhedor para os assuntos da psicologia, pontuando para ele que o que me preocupa sempre no esporte de alto rendimento é que o clube, quando ele tem interesse no atleta, todos os clubes, assim, parte da maioria dos clubes, né? Ele faz um investimento muito alto no sentido da contratação. Então, ele chama a família para uma reunião, ele fala com o empresário, ele tenta, de alguma forma, apresentar uma proposta que seja uma proposta super positiva para a família, de acolher e falar, olha, venha para cá, porque aqui você terá isso, terá aquilo, acessará tal coisa, tais profissionais, tem centro de treinamento. Então, a gente faz uma oferta bastante cuidadosa, estruturada, profissional para aquela família, para fazer com que ela perceba que ali será um ambiente muito bom para o filho. Quando a gente entra para um processo de desligamento, esse mesmo cuidado que a gente teve no começo, na abertura, às vezes a gente não tem no desligamento dele, né? Na dispensa dele. E isso também me causava, assim, um desconforto muito importante, porque o comum, até então, eu vejo que na maior parte, né, quando eu compartilho isso com alguns amigos, é assim, olha, o treinador passa a informação, ou o pessoal do administrativo, que ele não faz parte mais daquele clube, né? E eu entendia que, assim, isso é uma confusão na cabeça, porque antes eu era titular, agora eu não Nem entrei ficam. mais e depois agora eu não fico mais, né? Então, assim, mudou o treinador, mudou tudo, aí ele faz algumas trocas, então, assim, lembra, eu falei, fica muito confuso para a família, ninguém consegue entender muito bem, então, eu acho que cabe a nós também esse cuidado. E a gente decidiu montar uma proposta de desligamento humanizado. Então, hoje, né, a gente praticamente, Juliano, acho que eu te arriscaria dizer que 85 a 90% dos casos são feitos dentro desse processo. A gente tem um psicólogo, que é o psicólogo da categoria, tá? O treinador e o assistente social, quando esse atleta é alojado. Tá? Normalmente, se ele for alojado, o assistente social acompanha ele no alojamento, em relação à questão de escola, médico, enfim, ele tem bastante. Ele é um tutor, né, daquele atleta. Então, ele conhece muito daquele atleta, sabe como é que foi a adaptação dele no alojamento, então o assistente social também participa. Então, nós três sentamos e pontuamos determinadas coisas ao atleta em relação à trajetória dele dentro do clube. Então, eu pontuo a parte psicológica, o assistente social pontua os comportamentos e as observações que ele tem de convivência social ali, e o treinador fala da parte técnica, e a gente fala, olha, então, cara, seria importante você tomar cuidado com esses pontos aqui, indo para uma nova instituição. Esse protocolo é feito até 14 anos com a família, tá? Então, até 13 anos com a família, né? 13 anos, a gente liga para a família, olha, tem algumas pessoas, a gente chama para uma reunião, e essa família, quando chega, ela vai ser recebida pelo psicólogo e pelo preparador, pelo treinador, né?
Quando ele completa 14 até sub-20, a gente faz esse processo psicólogo e treinador. No sub-20, como os contratos já são profissionais, né? Ele já tem uma outra relação com o clube, muitas vezes é o treinador que faz esse processo, sem contar com a minha presença física, mas na sequência eu ligo para o atleta e pergunto se ele já estava esperando. Muitas vezes deles, assim, nessa idade de 20 anos, ele já se ligou, ele percebeu, ele não entrava mais para o jogo, então ele já foi se preparando para aquele momento, né? Então a gente vai funcionando assim para a idade, mas até o sub-17, 15, 16, a gente mantém o protocolo. O treinador conversa direto com o atleta e eu entro na sequência e converso com ele por telefone. Então a gente tem feito isso, tem sido ótimo, viu? Assim, quando é até o sub-13, a gente lida com as expectativas da família. As reuniões, elas são bem pesadas, na maior parte das vezes, né? Porque a gente está lidando com expectativa de futuro, às vezes é o atleta de uma cidade pequena, e aí quando ele vai e volta das férias, vai de férias para casa, ele é recebido pelo corpo de bombeiros, ele desfila na cidade, e de repente ele foi desligado da instituição. Então, vem uma chuva, né? Uma tempestade emocional, vergonha, frustração. Então, quando a família vem para essa reunião, ela vem um pouco com essa bagagem de que ela tinha uma expectativa enorme e a gente está jogando um balde de água fria nela, né? Então, tem família que, assim, não recebe nada positivo, e já tem família que, assim, fala que agradece, muito obrigado, que foi muito bom ouvir tudo aquilo, e que, sim, que vai fazer parte da história, e que vai levar todas as aprendizagens com muito carinho e tal, e a gente vai pontuando um pouco dessas questões que a gente já trabalhou com a família nos encontros, a gente vai falando ali de forma personalizada, coisas que a gente entende que podem facilitar o convívio da família com o filho, né? E lá na frente, assim, dependendo de como isso é assimilado pela família e pelo próprio garoto, isso pode vir até a trazer algo a mais para ele, Sim. né? Como você falou. Você falou, ó, tem esse ponto aqui, psicologicamente, poxa, você pode melhorar nesse aspecto, você sente muito esse tipo de situação, o técnico vai colocar lá, olha, você não está se aprimorando nessa parte aqui, aprendizado para outro lugar e ele criar dentro dele, né, algo que ele possa tirar ali aquela força interior, talvez isso direcione ele assim até melhorar, se for o caso, se ele continuar enquanto querendo ser jogador e tudo mais, que isso tudo é um processo, não é um estalar de dedos, né? Não é tão simples como as pessoas pensam. E assim, quer dizer, pode ser um bem para ele, esse não muito grande desse, pode ser sim um bem por dois aspectos. Um, porque ele realmente vai se tocar, poxa, isso não dá para mim, eu não vou conseguir, realmente não conseguiria mesmo. Ou, cara, eu vou usar isso como um combustível e eu vou pegar essas informações e vou melhorar. Depois, quem sabe, ele até retorna para o próprio Palmeiras, né? Isso, e a gente tem também, assim, um processo muito cuidadoso, eu acho que vem, quando eu te falo, assim, né, vai depender dos valores da instituição, eu tenho a sorte de estar numa instituição com um olhar familiar, né, esse olhar cuidadoso para a pessoa, por mais que a proposta seja uma proposta de alto rendimento, existe uma preocupação com a formação pessoal daquele sujeito, né? Então, os profissionais que atuam com aquelas crianças, adolescentes, têm carta branca para fazer determinadas intervenções que possam trazer um impacto para a vida pessoal, né, daquele adolescente, daquela criança. Então, por exemplo, num processo de desligamento, quantas vezes eu já vi a área de captação de atletas sugerir a possibilidade de fazer um link desse atleta com um clube menor e que estava precisando de algum atleta naquela posição. Pode falar. Sabe? Então, assim, você vê esse cuidado, assim, olha...
É muito legal. Então, acho que por isso que eu me sinto assim, super. Tô há 11 anos e desejo completar mais 40, se eu ainda puder Tomara. trabalhar, né, dentro desse cenário, assim, porque o olhar da instituição vem muito dos comandantes, né? E os comandantes que a gente tem são comandantes muito humanizados, óbvio, profissionais, né? Eu entendo que a gente está falando de uma modalidade comercial, né, que vai visar lucros, rendimentos, né? Ela existe também por isso, Sim. porém, entretanto, entende que fatores psicossociais fazem parte desse Contribui processo. positivamente para que isso aconteça, né? Para que a gente está trabalhando com seres humanos, não está trabalhando com máquinas, cada um vai ter um funcionamento e uma dinâmica muito diferente, e a gente olhar de forma, colocar uma lupa na vida de cada um ali e ver quais são as necessidades, porque o que um tem uma necessidade familiar, o outro já não tem nada a ver com familiar, de repente é uma questão financeira específica, ou de repente é uma questão de relacionamento social, ou uma questão de psicológica, então assim, não dá para fazer igual para todos. A gente tem que, em alguns momentos, personalizar as nossas ações, intervenções, e eu acho que quando o clube entende isso, a área da psicologia, do serviço social, da pedagogia, das áreas da saúde, etc., se fortalecem, porque a gente tem função. Né? A gente passa a ter uma autonomia e uma funcionalidade na dinâmica desse processo todo, que são as modalidades de altíssimo rendimento. Com certeza. E assim, o Palmeiras, não é coincidência, o Palmeiras de 10 anos para cá, o Palmeiras tem revelado jogadores na base, muito mais jogadores, e tem tido equipes de base, não é só pelo grande investimento, poderio financeiro que o Palmeiras tem. E muito disso, a torcida do Palmeiras também deve a você e todo o respaldo que o clube te dá nesse tempo todo que você está trabalhando. Eu quero te dar os parabéns em relação a isso. Tem feito um trabalho sensacional, mas eu vou também te perguntar, quer dizer, os parabéns você merece demais, e vou te perguntar uma coisa que provavelmente alguém que está vendo a entrevista até aqui gostaria de perguntar também. Você trabalha com as categorias de base. Eu vi isso numa outra entrevista sua, mas como é que é a relação com o profissional? Você é chamada pontualmente para você tem alguma relação com o profissional? Por exemplo, o técnico atual do Palmeiras é o Vanderlei Luxemburgo. Ele chama você, por exemplo, agora há pouco tempo o Palmeiras foi campeão aí com o menino batendo o último pênalti, e ele até falou lá, né, ele fez uma relação da Concentração. do menino não sofrer pressão e tudo mais. Como é que é essa relação com a comissão técnica, por exemplo, atual do Palmeiras? Eles chamam você conversa com ele, expõe as situações, porque ele foi um dos primeiros técnicos a levar uma profissional de psicologia para dentro do clube, não foi? Que foi a Suzy Fleury, né? Lembra que eu falei da palestra que no quarto ano eu assisti? Então, a Suzy sempre foi muito parceira do Vanderlei, né? Hoje, assim, a gente já teve alguns momentos em relação a essa aproximação com o profissional, né? Todas as vezes que ou o atleta pede, a gente pode ter algumas vias, tá? De possibilidade da intervenção da psicologia. Ou quando o atleta pede, então o atleta levanta a mão lá e fala assim: olha, eu realmente não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu preciso mesmo de um suporte psicológico. Então, nesse novo protocolo de 5 anos para cá, eles têm me acessado bastante quando isso acontece, né? Então, eu não trabalho fixo lá, acho que, assim, ó, de 100% do trabalho, 95% hoje tem sido na base e 5% no profissional das intervenções que eu tenho feito. Então, quando um atleta levanta a mão e fala, eu gostaria de acessar o trabalho da psicologia, porque eu não me sinto bem, por isso, por aquilo, normalmente o departamento médico me aciona, ou a diretoria, né,
o Cícero, enfim, ou então os médicos, o departamento médico me aciona, e nesse processo de acionamento eles me falam, olha, Gi, tal atleta está assim, tá assado, trouxe no relato que ele gostaria de cuidar dessas questões psicológicas. E a partir daí eu começo aí e fazer um atendimento específico para esse atleta durante o tempo que for necessário, tá? Ou então pode vir, ou vem do atleta, ou vem da equipe médica, ou vem da diretoria, e quando alguma das áreas entende que é importante, eu vou até lá e acompanho durante um determinado período. A gente ainda não tem a cultura, como tem um ou outro clube, né, no nosso país, de ter um psicólogo fixo lá, né, então, assim, que trabalhe exclusivamente aos atletas do profissional. A gente ainda não tem, né, então, hoje o meu trabalho, eu trabalho com outros 2 outros profissionais incríveis, que já trabalham conosco há 4, 5 anos, com as categorias menorzinhas, até 13 anos, que é o Thiago, e 14, 15 e 16, que é a Carol. Então, assim, e eu fico com 17 e 20, né, acompanho, fico mais atenta ali os atletas que estão em transição, e fico disponível para o profissional quando existe essa demanda, aparece alguma necessidade. Então, hoje o nosso trabalho dentro da instituição está dividido dessa forma. Bem tranquilo, me sinto lisonjeada, assim, quando isso acontece. No passado, essas demandas eram encaminhadas a outros profissionais ótimos, muito bons, alguns meus amigos, né? Outros profissionais acabavam sendo acionados para vir dar conta dessa demanda, e eu percebo que ao longo do tempo eu fui conseguindo também ou ter a confiança deles, ou ir apresentando esses resultados que a gente não vê a olho nu, né? Não é uma coisa que você vai conseguir ver o resultado da psicologia de uma hora para outra, né? A gente não consegue ver. Então, existe um pouco mais de sensibilidade para poder ter isso, né? Exato. Então, se todos não estiverem muito sensíveis para perceber as melhoras de comportamento a partir das intervenções da psicologia, talvez não veja, né? Então, eu acho que como todo mundo está um pouco mais atento, está mais próximo, sabe o que a gente faz, qual é os nossos propósitos de intervenção, eles participam das intervenções, como eu te falei, eu não faço nenhuma intervenção muito mais direta e objetiva, mais dura, sem o aval, né, de outras áreas, a gente trabalha em pensa na melhor intervenção e faz, também fica mais fácil deles entenderem qual é o meu papel, quais foram os benefícios que a gente alcançou, e eu acho que isso vai reforçando a ideia de que quando surge alguma coisa, fala, e se a gente pedir para a psicóloga fazer isso ou fazer aquilo, e aí já vai direcionando mais para a nossa área, né? Então, isso me deixa muito feliz, assim, de estar levantando essa bandeira, de psicoeducar as pessoas do que faz um psicólogo, né? De como a gente pode contribuir para a vida daquele serzinho que está lá com a gente e atrás de um sonho, né? Ele está ali atrás de um sonho. Então, como é que a gente pode contribuir para que esse sonho seja estruturado, organizado, seja bom para todos, para ele, para a instituição, para a família, para a mídia, para os torcedores, para todo mundo. Então, é isso. Ô, Gisele, poxa, eu só tenho que te agradecer pelo bate-papo e pela aula que você deu. Nossa, foi muito esclarecedor, você explicou tudo, falou tudo. A gente acabou entrando muito mais no campo do futebol, né? Que é, inclusive, o seu trabalho já atualmente há algum tempo, né? E, assim, te agradecer demais e te fazer uma última pergunta. Tem alguma coisa que eu não toquei com você, que você... não, isso aqui faltou, eu poderia falar, eu não falei sobre isso. Você acha que o bate-papo deu para a gente preencher bastante aí? Ou você... não, vou falar mais isso daqui. Tem alguma coisinha que você quer deixar aí? Olha, Juliana, assim, ó, se tu falar vamos até a noite, a gente vai ter assunto. A gente vai ter assunto. Primeiro, porque eu falo pra burro, você tem que me cortar, dar umas tesouradinhas, porque senão eu vou falando, vou aqui refletindo, ponderando. Eu vou te cortar agora. Não, sabe por quê? A ideia do canal
é fazer com que vocês falem mesmo. E assim, eu quero te fazer o convite para que a gente tenha outros bate-papos. Sim. Aí, essa primeira entrevista, você fala mais, você vê, eu falo bastante também, né? Mas nos próximos, você e eu, a gente troca mais ideia. Hoje era mais para você falar sobre o seu trabalho mesmo e te fazer o convite, quando você estiver mais tranquilo, para a gente fazer um outro bate-papo e, quem sabe, falar um pouco mais sobre, talvez, o rugby ou outros Isso. aspectos. Porque, com certeza, se deixar, eu também falo mais. Mas, assim, é sempre com conteúdo, e isso é importante. Na verdade, assim, né? Porque vão existir muitos temas mesmo, né? Sim. É uma área que, embora já esteja aqui no nosso país desde 1950, né? Ainda é uma senhora, né? Assim, uma jovem senhora, mas que está em franco desenvolvimento, com uma série de temas que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, não tem um processo bem definido, bem claro, não analisou parte das E que demandas. ela é uma adolescente, hein? Ela é com idade de senhora, mas uma adolescente, né? Isso. E então a gente tem muita coisa para descobrir, para pensar, para ponderar, né? E cada modalidade é uma realidade diferente. Então, Claro. a gente falar do futebol falar do rugby comparado ao futebol, a gente vai falar de vários outros aspectos que não cabem para o futebol, mas que super cabe para o rugby, sabe? Vamos fazer um outro bate-papo. Você topa? Vamos falar aqui já. Topo, claro. Porque, assim, eu pensei em fazer uma relação, a diferenciação do atleta de futebol e rugby, a família e tal, mas, cara, assim, apesar de ficar incrível, vai ficar muito longo. Então, eu faço 2, 3 bate-papos contigo. Pode ser. Rugby um outro cenário. Tudo bem que agora está cada vez mais partindo para um olhar profissional, né? As crianças estão aprendendo cada vez mais cedo, você já vê em algumas escolas. Então, assim, a aproximação das pessoas, o acesso das pessoas ao rugby está cada vez melhor, maior. Então, eu acredito que daqui a uns anos a gente já consiga observar o rugby como outras modalidades do alto rendimento e com questões próximas, financeiras, de patrocínio, de várias outras coisas que tem outras modalidades, não só o futebol, vôlei, handball, futsal, enfim. Então, eu acho que mais um tempo a gente já começa a ter mais semelhanças do que diferenças, né? Mas vão existir diferenças nos aspectos psicológicos. Isso vai, porque são modalidades diferentes, né? Uma de contato muito intenso, outra não. Então, isso diferencia até as nossas intervenções. O que eu gostaria de pontuar, assim, que você falasse, é o que a gente não falou. Eu acho que a gente falou de um monte de coisa maravilhosa, assim, que eu adoro falar, mas eu acho que um ponto que é importante, só clarificar que durante muito tempo a gente às vezes associa o psicólogo ao psicólogo de alto rendimento. Então, assim, de alto rendimento específico do resultado, isso que eu quero dizer. Então, a gente fica muito associado que o psicólogo vai trabalhar concentração, atenção, tomada de decisão, e que a gente vai ficar o tempo todo trabalhando exclusivamente fatores que impactam de forma muito decisiva no rendimento psicológico do atleta no momento do jogo. E, na verdade, eu desconstruo um pouco esse olhar, né? Porque o meu olhar é um olhar de trabalhar com o ser humano, de melhorar a pessoa. Então, se a gente consegue fazer com que ele tome melhores decisões para a vida, escolha melhor as relações sociais que ele tem, construa uma relação importante de compromisso, responsabilidade com o esporte que ele pratica, né? A formação dessa família em conjunto, todos esses aspectos ao redor e que compõem a vida do atleta, se a gente olha para isso, a gente tem um ser humano melhor e o resultado disso é um atleta melhor, porque ele vai ter mais discernimento para tomar as decisões, vai ter mais discernimento para construir uma carreira profissional de respeito, com responsabilidade, com compromisso, com ética, com cuidado, com autonomia, e por aí vai, né? Então, a gente coloca ele como um ator principal, mas com vários aspectos bem instruídos, enquanto pessoa, para ele, quando chegar na vida adulta, dar conta da carreira dele de uma forma muito sábia e muito cuidadosa, e não
e olhar atuando enquanto pessoa e não enquanto personagem, que eu gosto muito de fazer um pouco dessa diferenciação, né? Então ele não joga para os outros, ele joga para ele, mas o resultado desse empenho vai chegar beneficamente para o torcedor, para o clube, para a família, para as pessoas que estão em volta. Um último ponto, né? Então eu vejo o papel do psicólogo nesse olhar amplo, né? E não num olhar específico de rendimento, porque às vezes parece que a nossa preocupação é única e exclusiva com o rendimento, e não é, né? A gente acaba que tinha é um mapa. consequência. Isso, ela é uma consequência. Então, para quem esteja nos assistindo, entenda que o psicólogo ele vai cuidar dessa qualidade psicológica desse ser que pratica esporte, ponto. E isso embarca todas as coisas que estão em volta dele, no entorno dele. Um segundo ponto, assim, que eu acho muito importante, que a gente pode pensar em outros diálogos e tudo mais, é a questão da saúde mental no esporte, né? Então, hoje, a gente não vê com tanta frequência divulgações, informações sobre a saúde mental do atleta. Eu tenho as minhas hipóteses, que talvez não são hipóteses científicas, são hipóteses da minha cabeça, da minha experiência, mas que eu percebo que, assim, quem tem uma questão mental importante, uma depressão, uma ansiedade severa, né, ou um transtorno de personalidade significativo ali, que tem um impacto no convívio social importante, ele não sobrevive no esporte de alto rendimento, né? Porque ele é muito apático, ele tem mais dificuldades de lidar com a pressão, ou ele é muito ansioso e toma decisões muito precipitadas, impulsivas, e isso traz um prejuízo, enfim, né? Eu, né, tô falando por mim, Gisele, vejo que nós ainda estamos, assim, um recém-nascido, né, enquanto profissional, nessa temática. Por quê? Nós estamos falando de seres humanos que sim, têm questões psicológicas importantes, né, que vão ter as suas aflições, tem questões de problema psicológico, sim, né? E que esse é um tema que não é tão falado. E eu até acho que talvez porque ele não fique tão em evidência, porque a maior parte não perpetua no esporte. Não Porque chega lá, né? o esporte ele é muito seletivo de alto rendimento. Então, à medida que ele começa a dar um problema regular, né? Então, ele tem uma baixa disposição, uma tristeza acentuada, uma ansiedade muito importante e que provoca comportamentos não bem aceitos para aquele cenário de altíssimo nível, ele já fica para trás, né? Então ele começa a ir perdendo oportunidades no esporte. E o que a gente tem feito com isso? Né? Quais são os cuidados que a gente tem tido? Que olhar a psicologia, a área médica, os treinadores, enfim, tem olhado? De que forma que a gente olha para essas demandas que estão aí, elas existem e que a gente não sabe lidar com elas. Então, atender alguém que tem depressão, ele tem comportamento específico, né? Ele tem mais dificuldade de ter autonomia, ele tem mais dificuldade de resolver determinados problemas por uma questão biológica. Não é porque ele quer, né? E às vezes a gente olha e fala assim, ai, tá com frescura, então eu não quero, né? Eu não quero. Agora tô com meu cachorro aqui latindo, tá participando. Deixa eu ver se alguém resgata ele aqui. Então, assim... Isso, Gisele, muitas vezes é colocado de forma errônea pelas pessoas, né? Tem muitas vezes comentaristas colocando isso, frescura. Ah, não, aí vira aquele, também entra no outro papo, que acaba virando um papo machista, né? Isso. Não, tem que ser macho mesmo, não sei o quê. Com coisa até que o esporte foi feito apenas para os homens. Não, as mulheres... Eu adoro aquelas camisetas assim, que falam assim, jogue como uma garota, porque eu acho aquilo fantástico. Mas então, eu acho que isso é um papo bacana até para a gente falar também nos outros. A gente falar do esporte feminino, do rugby, dessa colocação que você colocou aí para mim, que foi perfeita também. Fantástico. Sim, tem muitos assuntos assim que eu acho que eles ainda não são tão não são tão ponderados de forma na mídia, não são tão refletidos, só em Até épocas porque tem pouca específicas, gente sabe? que conhece isso também, né, Gisele? Poucas pessoas
que conhecem esse tipo de Conhece. situação. E eu acho que elas existem, obviamente, né? A diferença é que, como o esporte de alto rendimento ele é seletivo, muitos não sobrevivem, porque são vistos como frescurentos, não deram conta, Acabam chora excluídos. demais, etc. E como você não pode perder tempo, né? Isso é uma questão específica do esporte de alto rendimento. A gente não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. As Aham. pessoas falam isso o tempo todo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas assim, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de uma condição específica de alguém, e é alguém que é muito bom tecnicamente, mas está com questões ali que a gente Uhum. tem que cuidar, né? E às vezes esse não ter tempo não permite que a gente olhe para esse público que precisa desses cuidados mais específicos e que poderia, cuidando disso, que ele nem sabe que ele tem, ele se desenvolver e trazer um benefício gigantesco para a instituição, né? Aí seria o ganhar tempo, né? Aí ganhar uma vida, né? Exato. Ganhar uma Uma vida. vida. Perfeito, É, perfeito. então eu acho que assim, eu só ponderaria, ampliando o olhar da psicologia Uhum. nesses fatores psicossociais e não específicos de rendimento Uhum. cognitivo, né? Então, atenção, tomada de decisão, das funções executivas, né? Parece que a gente trabalha só para isso, para algumas pessoas, e não, psicólogo é muito mais que isso. A gente permeia em todas essas outras áreas, como eu trouxe aqui na nossa conversa hoje, e que um tema que a gente não fala tanto são daquelas pessoas que sofrem uma questão psicológica importante, não consegue responder de forma rápida, né? Não consegue Uhum. responder de forma rápida ao que o esporte de alto rendimento exige, sofre mais, e aí, por conta disso, a gente não tem tempo de cuidar e a gente exclui, né? Então, é algo que a gente precisa olhar e o psicólogo tem que estar atento, porque a gente também tem um olhar clínico. Isso faz parte da nossa ética profissional, buscar a qualidade de vida para todos que estão ali, né? Então, eu tenho que olhar para isso, porque senão eu não estou cumprindo meu papel também, né? É Perfeito. isso, acho que é isso, assim. Se eu tivesse que compartilhar, daí eu ia, assim, ó, até a noite falando dessas coisas, mas a gente pode marcar um outro bate-papo. Eu estou muito feliz pelo convite. Me perdoa não ter conseguido falar contigo antes, mas Não, eu estou não, na falou. reta final do doutorado. Então, assim, nesse momento eu vou entrar para análise estatística, mas estive escrevendo, correndo atrás de clubes que pudessem participar. Então, hoje estou com quase 520 atletas que generosamente participaram da pesquisa, e agora a gente vai analisar esses dados. Então, esse período de quarentena me manteve trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite, os dias que eu não estava dando aula, não estava no Palmeiras, nessa proposta da gente ter uma ferramenta daqui a pouco que enxergue esses pontos todos que eu trouxe aqui. Tire uma fotografia, sabe, do funcionamento da família, adaptação do atleta, como ele se sente mentalmente, como ele está adaptado fisicamente ao treino, ao treinador, às demandas, às regras, valores da instituição, enfim, é uma ferramenta que é um propósito de vida para mim e que responde muitas minhas questões ali de experiência profissional e as lacunas que eu tive até então. Tomara que dê certo, agora a gente vai ver se ela funciona, né? Uma coisa é a gente construir, agora vamos ver se na prática ela de fato preenche as lacunas que para mim sempre fez muito sentido ao longo da minha carreira. Então, obrigada pela paciência, obrigado pelo acolhimento, né? Obrigado por esse tempo que a gente teve aqui juntos. Eu espero realmente ter partilhado com as pessoas um pouquinho da minha vida profissional, né? Um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, e eu estou à disposição. Né? Então vamos marcar novos encontros para a gente papear e ir falando de temas que podem contribuir para outros profissionais e outros pais, pessoas que participam desse cenário. Seres humanos, isso aí. É. Gisele, bem, da minha parte, eu acho que também quem assistiu, acho que a gente não precisou ter paciência nenhuma, foi um prazer, foi uma honra e foi um grande aprendizado. E aí já ficou aqui o convite para pelo menos mais uns 2 ou 3 bate-papos. E aí fica o convite, fica o pedido, perdão, de você, assim que você puder, se for possível,
se você mandar para o meu e-mail esses estudos que você está fazendo Claro. Porque não, com certeza. Eu vou te passar meu e-mail aí pelo WhatsApp e quero estudar também essa parte, porque isso também me interessa bastante, sempre me interessou. Te agradeço demais e, galera, vai ser mais uma sócia aqui do canal, hein? Obrigado, Célia. Com certeza, um beijo a todos vocês, muito obrigado quem aguentou firme até o final e dedicou, separou um tempinho na agenda para nos ouvir, né, e vamos nos ver, a gente se vê então nos próximos vídeos, certo? Isso aí. Não, e às vezes a pessoa vê metade agora, metade depois, está valendo. Tá ótimo, um beijo grande, obrigada, muito Valeu. obrigada. Obrigado, Célia. Obrigado, pessoal, se inscreve aí, valeu. Tchau, tchau.